Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a PetroRio poderia pagar para os investidores. Pessoal, agora que a PetroRio aparentemente entregou mais de 18.000% em 10 anos, você multiplicou seu capital fortemente com ações da PetroRio, será que ela poderia destravar um mega dividendo para os investidores e se transformar numa empresa de renda? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E tem mais, ela poderia pagar, caso esse cenário aconteça, mais de R$10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Existe aqui um projeto, algo escondido que o mercado não está querendo que vocês saibam, que poderia fazer a PetroRio até repetir esse retorno para o médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre todas essas novidades. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da PetroRio na carteira do canal. A única petrolífera que eu possuo hoje é a Petrobras, que representa 6,5% da carteira total de ações. A PetroRio, diferentemente da Petrobras, ela não tem o risco estatal, então isso aqui traz um conforto psicológico para os investidores. Ela é uma empresa privada, tá? Consequentemente, por isso que o mercado tende a pagar múltiplos mais tranquilos para a empresa. Você vê aqui, ó, preço sobre valor patrimonial mais elevado. A empresa consegue ter uma gestão melhor de perto, justamente por não ter essas questões políticas dentro da empresa. E perceba que a PetroRio nunca sequer deu um prejuízo. Então a qualidade da empresa acaba sendo indiscutível, tá? Quando a gente pega o histórico de lucro líquido da PetroRio, a gente vê um grande avanço a partir de 2020, tá? De fato, a empresa teve sim um crescimento no longo prazo, mas perceba ali, ó, que em 2015 pode até estar mostrando de que a empresa nunca teve prejuízo, mas na verdade teve, pessoal. Então, erro meu, tá? Corrigindo aqui. Quando falou aqui no Investidor 10 nunca teve prejuízo, eu acabei me confundindo, achei que a lupinha estava marcada ali no positivo. Na verdade, ela teve sim prejuízo, tá? Corrigindo aqui minha fala. Porém, a gente teve uma mudança brusca de gestão na PetroRio a partir de 2015. E aí perceba, ó, que o lucro líquido da empresa avançou fortemente neste período, tá? Todo esse crescimento foi refletido nas ações. Perceba que nos últimos 10 anos, a PetroRio entregou 18.667%. Já descontando a inflação, ela entregou 11.467%. Quando a gente coloca isso aqui numa taxa anual composta, você ter 18.000% de retorno em uma lupa de apenas 10 anos, isso nos dá uma rentabilidade de 68% ao ano na média. A PetroRio entregou mais de 58% ao ano, já descontando a inflação. É uma raridade. Perceba que a empresa sequer nunca pagou um dividendo, tá? Foi uma empresa muito focada no reinvestimento capital. Aí vão vir aquelas pessoas falando, ah, Pablo, então o dividendo não vale a pena, é melhor a empresa reinvestir na própria atividade. Nem sempre, tá? É porque a PetroRio, ela conseguiu fazer isso com maestria. A gestão foi muito assertiva. Mas se você pegar a maioria das empresas da bolsa, não é o que acontece. Então, a PetroRio, eu diria que foi um caso mais de sorte, tá? Da empresa ter conseguido crescer, tudo isso. Não estou tirando o mérito aqui da empresa, ela teve sim uma boa geração de receitas, tem boa margem líquida, mas de fato, tá, pessoal, foi muito fora da curva e tende a não se repetir com outras empresas aqui da Bolsa de Valores. E perceba que a PetroRio, ela atua principalmente na parte de petróleo, isso é óbvio, mas perceba que o grande negócio aqui da PetroRio é o Campo de Peregrino, tá? Que tem aí 31% da receita. Inclusive, esse é um dos fatores que vai fazer com que a PetroRio, lá no longuíssimo prazo, possa engatar um outro ciclo de crescimento. Então perceba que esse seria a cereja do bolo aqui na PetroRio.
Quando a gente pega um pouco a análise de resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente vê que a empresa tem conseguido fazer uma eficiência muito boa. Mas olha aqui, ó, o lifting cost, né, o custo médio por extração. Um dos únicos defeitos que eu vejo na PetroRio é que ela tem um custo médio por extração mais elevado do que o da Petrobras, quando a gente coloca numa lupa anual, tá? Trimestral parece menor, mas numa lupa anual o lifting cost fica acima ali dos seus 35 a 36 dólares, o que faz com que, caso o preço da commodity venha a desabar, a PetroRio possa ser impactada, pelo menos numa magnitude maior do que a Petrobras, né? Mas ela ainda tem um custo de extração bom, e dificilmente o mercado vai deixar o preço do barril cair abaixo de 40 dólares, porque isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo e, consequentemente, o mercado ter a obrigação de injetar liquidez. Então, a PetroRio está também protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Fora que a eficiência operacional acaba sendo muito boa, pessoal. A gente vê aqui que a empresa tem conseguido ter crescimento de receita, crescimento de produção vem crescendo fortemente, e aí com esses projetos de longo prazo, a PetroRio poderia sim continuar crescendo a uma taxa bem expressiva. A gente vê receita crescente, vê consequentemente aqui resultados de operações crescentes, mesmo com um petróleo caindo, a PetroRio tem conseguido sim manter uma eficiência operacional bastante interessante. E perceba que o cronograma de amortização da empresa terá uma grande amortização para 2027, mas ela tem sim um caixa muito tranquilo. Perceba que tem uma dívida de 2,7 bilhões e o caixa consegue cobrir toda essa dívida. Não é à toa que quando a gente olha para a dívida líquida aqui, ó, da PetroRio, a gente observa 2,29. É mais elevado que o da Petrobras? É óbvio que é, mas lembra, pessoal, não conta, porque Petrobras tem um custo de extração muito baixo. Ela tem um custo de extração maior, então naturalmente ela vai ter sim uma dívida mais elevada, tá? Mesmo assim, uma empresa de qualidade. E agora vamos pro ponto principal aqui desse vídeo. Pablo, será que ela vai mesmo pagar dividendos? Ela nunca pagou um sequer dividendo na sua história? Olha, pessoal, existem fases de empresas, fase nas ações. A fase de crescimento extremo, que uma empresa ela começa a crescer fortemente, expande as suas operações, e existe a fase quando a empresa já está mais madura, com uma probabilidade maior de pagar dividendos. Vamos fazer aqui um cálculo simples. Ela não paga nenhum dividendo, mas se, por exemplo, ela ver que ela já não tem mais tanto espaço para crescer, naturalmente a gestão vai sim colocar uma política de proventos, pessoal. Isso aqui é totalmente normal, tá? Por quê? Porque pense comigo aqui, ó, se hoje a PetroRio, tá? Ela tá pagando 0% de yield e vamos supor que ela pague 50%, mais ou menos em linha ali com o que a Petrobras paga, de 40% a 45%, tá? Vamos só colocar aqui de novo, aqui aconteceu um bug aqui na plataforma. Bom, vamos aqui novamente. Se a empresa tem um EBITDA anual, vamos fazer aqui um cálculo, ó. Ela paga, né? Hoje ela paga 0 de proventos, é óbvio, mas qual que é a geração de caixa de fato da PetroRio? Quando a gente pega aqui, ó, no EBITDA da empresa, a gente vê 7,8 bilhões. Então vamos supor o seguinte, tá? 7,8 que ela pagasse 30%, até porque ela é uma empresa que não paga tanto, então vamos colocar uma porcentagem menor. Ela poderia pagar 2,3 bilhões em proventos num futuro próximo. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado, isso nos dá basicamente um dividendo de 6,5% ao ano. Isso aqui seria bem realístico da PetroRio, começar a deliberar um pouco de dividendos, já que ela não vai ter mais tanto espaço para crescer. Não é verdade, ela ainda tem espaço, mas num futuro lá na frente, ela poderia já não ter mais tanto espaço. Se eu pegar aqui, ó, 2,34, né, colocar 2.340 e dividir pela quantidade de ações, temos um dividendo de 2,68. Aí você coloca 2,68 vezes 5, ela poderia sim superar mais de R$10 por ação. E nesses preços atuais que você está comprando a PetroRio, que está numa faixa de R$41, temos um dividendo na faixa de 32%. Então, pessoal, não é porque uma empresa nunca pagou dividendos que ela não venha a pagar. Tudo é possível, as coisas mudam, tá? E principalmente se essa empresa já estiver numa fase bastante madura. Mesmo assim, hoje, PetroRio está barata. Quando a gente pega a geração de EV sobre EBITDA, está em 6 vezes. A média setorial fica em 9. Então, perceba que já tem sim um potencial de valorização interessante. Se o mercado apenas pagasse a média, por ela ser privada, o EV/EBITDA tende a ser mais precificado. Se eu tirar aqui, né, a dívida líquida da PetroRio, porque esse aqui é o valor de firma. Qual que é a dívida líquida da empresa? 17 bilhões. Então, menos 17 bilhões, valor de mercado justo da empresa, 61 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui por 36, temos um potencial de alta nas ações de 69,44%. Fora que ela poderia se valorizar mais, né? Se a gente engatar ali um mercado de alta das commodities em geral, a empresa for reduzindo esse custo de extração, ela pode se valorizar ainda mais. E quem sabe no futuro próximo pagar um dividendo bastante interessante. E a cereja do bolo principal, já revelei até para vocês antes, é o Campo de Peregrino, que ela poderia sim aumentar a produção dela, crescer em outras vertentes. Então, PetroRio sim tem um futuro interessante. Porém, pessoal,
pessoal, se vocês me perguntarem qual que eu prefiro, por mais desse retorno elevado, eu ainda prefiro a Petrobras. Porque, pessoal, a probabilidade de um retorno desse se repetir nos próximos 10 anos acaba ficando baixa, tá? A gente não sabe se isso aqui vai de fato se repetir, vai depender muito aí da gestão da empresa, das perspectivas de longo prazo, tudo isso aí depende, tá? Então assim, eu não afirmo com 100% de certeza que esse cenário possa acontecer novamente, por isso que eu prefiro a Petrobras, que a gente tem uma previsibilidade um pouco mais elevada. Obviamente que essa é a minha opinião. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? Traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem correr tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você poderia estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E fora, pessoal, outra novidade imperdível para vocês. A parte de membros voltou a todo vapor e eu liberei recentemente o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que a princípio era de R$2.000 por apenas R$19,99 por mês na parte de membros. Você vai ter acesso aí, ó, ao meu curso completo, 20 aulas sobre ações, 5 aulas sobre criptomoedas, 5 aulas sobre renda fixa e 10 aulas sobre fundos imobiliários. Fora também vídeos aqui que eu posto para membros de tempos em tempos com uma qualidade até mesmo superior ao da parte pública, com muito mais imersão, né? Tenho estratégias aí que eu não passo aqui na parte pública com vocês. Fora shorts exclusivos para membros, seu nome citado, acesso antecipado aos novos vídeos. Então assim, pessoal, é só vantagem aí para vocês. E tudo isso por R$19,99. Então já venha fazer parte do clube de membros, porque você poupa aí um problemão de ter que pagar o curso em R$2.000 para ter acesso ao conhecimento, para você subir de level. Você pode ter isso por R$19,99 sem compromisso nenhum, tá? E além disso, se você, né, quiser aí vídeos mais imersivos, aqui na parte de membros tem tudo isso, fora também um acesso privilegiado comigo aqui no Instagram. Você clicando aqui, ó, para me seguir no Instagram, lá se você é membro do canal, você pode me chamar, porque você terá aí uma conversa privilegiada aqui comigo, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam e eu trago conteúdo parecido aqui para vocês. E já comentem se vocês têm ações da PetroRio. Em particular, não possuo ação na carteira, mas possuo Petrobras. Eu acredito que o setor petrolífero está barato e tem-se uma perspectiva interessante para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!